Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. Nesse mês de março, quando celebramos o Dia Internacional da Mulher, nós estamos conversando com mulheres que fazem a diferença no nosso mercado. Hoje vamos conversar com a Miriam Ang, diretora executiva da PKO do Brasil, processadora de vidros com sede na cidade de Mogi das Cruzes, aqui próxima a São Paulo. A PKO é associada à Abra Vidro e a Miriam é convidada para esse programa porque é uma jovem liderança feminina e também porque ela atua em uma empresa familiar que tem feito um processo de sucessão da gestão que vale a pena ser conhecido pelo nosso mercado, que tem muitas empresas familiares. Miriam, obrigada pela presença aqui no Vidrocast. Yara, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sinto muito honrada e espero poder contribuir um pouco com o nosso conhecimento aqui. Com certeza. Miriam, conta pra gente um resumo da história da PKO. Estava me preparando aqui para essa entrevista e vi que vocês têm um início que foi curioso, né? Vocês Sim, começaram importando óleo de dendê para o Brasil, é isso? isso. Até o nome, né, o PKO vem disso. Então, PKO vem de Palm Kernel Oil, que é o óleo da semente de dendê. Então, o meu Nossa. pai, eu sou a segunda geração hoje, e o meu pai, o fundador, ele começou a importar esse óleo de dendê e distribuir. Ele revendia, na verdade, ele é um representante, e revendia para Colgate-Palmolive, Oxiteno, outras empresas químicas. Aí ele teve uma questão de dificuldade, de que não conseguia mais importar esse produto, por uma estratégia da empresa que ele trazia, e ele resolveu aparecer o vidro na vida dele. Ele começou a trazer vidros importados da Indonésia. E foi aí que começou a nossa vida aqui no vidro. Vai fazer 27 anos esse ano. Olha só, que curioso, né? Do óleo para o vidro, segmentos Exato. completamente diferentes. Ele encontrou uma oportunidade na Indonésia, né? Que é onde é a cidade natal dele. E existia uma fábrica de vidro float lá. E ele começou a trazer, naquela época, a trazer o vidro plano para cá. E foi quando a gente começou. Hoje estamos sem, não importamos mais, assim, vidros, né? Compramos muito das usinas locais, mas a gente teve esse background aí de Sim, o vidro importado. início da experiência com Ex- vidro foi nesse cenário. Exato. Que bacana. E quais que são as suas primeiras lembranças da empresa e da atuação da sua família dentro dela? Bom, depois que meu pai começou muito com a importação, ele fez a distribuição nacionalmente. Então, meu pai, ele é uma pessoa que gosta do comercial, ele ia vender mesmo. Então, até por isso que ele tem as pessoas conhecem ele pelo mercado, porque ele realmente ia de norte ao sul. Ele nunca teve isso. Eu sempre tive essa admiração e essa visão dele, uma pessoa extremamente trabalhadora, persistente, honesta. Então, ele fez todo esse processo de revender vidro, então era muito mais só distribuição dos vidros que ele trazia importado. E aí, no decorrer do tempo, a gente começou a adquirir maquinários, porque a gente entendia que existe um momento que as empresas precisam se profissionalizar, a gente vai precisar, as usinas vão acabar vendendo direto para alguns processadores, e que essa oportunidade de distribuição poderia reduzir. Então, no decorrer dos anos, a gente começou a adquirir maquinários. Então, as primeiras máquinas foram acontecendo em 2002, novos galpões, e aí, assim, a gente até Migrou da distribuição para o então, processamento. exato, hoje é 100% processamento de vidros. Então, Olha, que bacana. Você sempre teve certeza que você queria atuar na PKO ou você teve outras perspectivas? bom, eu sempre soube eu sou formada hoje em administração com ênfase em marketing pela SPM. Então, eu sabia que eu gostava de administrar empresas e na minha cabeça eu não necessariamente a PKO. E aí eu fiz estágio e realmente peguei esse gosto. Quando eu entrei na PKO, eu entrei como estagiária de marketing. E, eu sempre gostei de números e marketing. Então, eu consegui unir essas duas paixões, eu diria. E eu comecei de baixo mesmo, aprendendo. Então, eu comecei com marketing, implementando site, tentando entender um pouco o produto, precificação.
E ao mesmo tempo, como eu gostava de números, eu fazia relatórios, tentava entender como que a empresa funcionava. E eu fui galgando, acrescentando novas funções. Eu acho que o principal, quando eu entrei, eu nunca queria ser a filha do dono na PKO. Então, eu acho que foi um dos pontos que eu mais, foi um grande diferencial, porque eu não queria ser o filha do dono. Ah, a Miriam está lá por ser filha do Você dono. queria Não, ter sua própria trajetória eu dentro da queria ter a minha empresa. trajetória. Então, eu fiquei muito tempo até como estagiária, aprendendo mesmo. Nunca tive vergonha, sempre fui muito curiosa. Então, eu nunca tive vergonha de perguntar como é que faz isso, por que que é isso, por que que isso acontece. E eu ia me aproximando das pessoas. As pessoas também foram, muita gente me ensinou muita coisa lá. Já teve uma trajetória de profissionais. E aí, no decorrer da minha carreira, eu fui assumindo papéis de liderança. Então, eu assumi um papel de liderança depois de uns 4, 5 anos, um papel de liderança de gerência administrativo financeiro, mas ainda sempre com marketing aqui do meu lado, que é uma paixão que eu tenho. E aí eu fui absorvendo outras áreas, outras lideranças e montando um time. Então foi algo muito gradual, muito tranquilo, e foi esse o processo, assim, da minha liderança, assim. E você acha que ter tido a experiência de trabalhar um pouco em outras empresas, ainda que como estagiária, isso enriqueceu essa sua trajetória e o olhar para o negócio da PKO? Eu entendo que sim, porque eu tive um estágio de marketing que me deu um pouco de olhar para o cliente, quais são as estratégias, né? Eu respondia direto para um diretor de marketing, então ele me ensinou muita coisa. E depois eu também tive um acesso, eu trabalhei como estagiária, mas eu fazia todos os relatórios financeiros de uma multinacional que era a Bayer Crop Science na época, e eu respondia também direto para uma diretoria. E isso vai dando um pouco mais de informação, enfim. Óbvio que é bem diferente no decorrer, eu acho que a minha trajetória, eu diria que é assim, 100% PKO, mas eu acho que contribui de uma certa forma. Você olhar que existe hierarquia, então isso eu acho que foi um dos gatilhos. Eu sempre quis ser a profissional lá na PKO. Eu não queria ser filha do dono. Então, eu queria ser a profissional lá na PKO. Então, isso me fez estudar mais, fez eu buscar conhecimento, conhecer mais pessoas. Eu não queria ser a filha do dono, eu queria ser a profissional lá na PKO. Acho Muito, que foi a muito grande bacana. diferença. Esse é um setor com uma atuação ainda bastante masculina, né, Miriam? O setor vidreiro a gente sabe bem. Você entende que o segmento tem caminhado em que ritmo no sentido da equidade de gênero? E ainda eu acho que a gente tem bastante coisa para evoluir, mas tem muitas mulheres incríveis, né, que eu tenho conhecido na gestão, começando, mas tem bastante oportunidade, assim, eu acho que, de uma certa forma eu tive muita sorte, porque eu tenho um irmão mais velho, eu tenho um irmão mais novo, eh, eu sou numa família oriental, então tinha tudo para o meu pai, passar o bastão, não passar o bastão, mas para o meu irmão mais velho. E acabou que eu acabei que assumi esse papel. Então, A questão do gênero não pesou aí, né, não numa pesou. escolha. Então, assim, eu acho que de uma certa forma o meu pai olhou o todo, o contexto, e aí eu fui muito, assim, quando as pessoas olham realmente o desempenho, o que precisa entregar, quais são os papéis que as pessoas precisam cumprir, não precisa olhar o gênero, se é homem ou mulher, né? É muito as entregas. Acho que esse é o principal que precisa acontecer. Esse é o desafio, né? É, Bom, você comentou aí agora que você tem irmãos, né? Um irmão mais velho, um irmão mais novo. Como que é a relação de vocês na PKO? Os dois trabalham na operação ou não? Como que é isso? sim, eu tenho 2 irmãos, os 2 trabalham na operação, e é muito tranquilo, porque eu sempre gostei meu irmão mais velho, ele é muito comercial, muito voltado igual o meu pai. Então, ele me apoia muito, a gente conversa, a gente aprendeu muito é discutir nas ideias, não na pessoa, né. E ter os momentos certos para que isso aconteça. O momento certo, eu acho que eu vou até brincar aqui que não acontece, mas enfim. Mas a gente discute muito nas ideias e não na pessoa. Não tem, tem muito respeito na família. Acho que essa é a palavra
essencial. Então, se eu tô, às vezes, ai, não gostei, ou aconteceu alguma coisa, a gente dá um tempo, daqui a pouco a gente conversa, respira, e o respeito em primeiro lugar, assim, essa é a base de tudo. E E eu aí acho que vocês isso acabaram fazendo aí uma junção das aptidões e dos talentos de cada um, e cada é, um cuida do seu pedaço, e todo mundo tá ali de forma harmônica trabalhando, então. e os meus irmãos, eles entendem que a minha liderança é, é genuína, eles entendem que eu estou preparada para isso. É, não foi uma coisa que. Não tem uma situação, eu quero ser. Não, não, a Miriam é a que está preparada, a que gosta, a que tem o conhecimento que precisa para esse momento. Então, foi algo muito natural de todas as partes, assim, tanto do meu pai quanto dos meus irmãos. Só que eu sempre falo, assim, que meu pai, nesse processo de sucessão, ele não entregou o bastão, né? Hoje o meu pai, ele é presidente do conselho e ele me ajuda muito no comercial. Ele é uma pessoa muito querida pelo mercado, muito conhecida, então Sim. eu uso ele como meu melhor marketing, né? Eu não poderia estar falando isso aqui, mas o meu pai é o meu melhor marketing. E aí eu falo muito que ele não entregou o bastão, né? A gente caminha junto, que eu acho que esse eu acho que é um grande segredo, né? Se eu tenho uma ajuda sincera de uma pessoa que olha o mercado, que está junto com os clientes, trazendo insights muito ricos e falando, olha, filha, olharia isso aqui, tem coisa tal acontecendo. E aí você tem uma pessoa melhor para fazer isso do que um pai. Então, eu acho que eu fui muito abençoada nesse sentido de ter essa trajetória e esse caminho que a gente está seguindo. E como que foi a inserção de vocês da segunda geração no negócio? Como que o seu pai fez isso? Em que momento vocês começaram? Cada um no seu momento? Como que foi? É, bom, eu me formei, e aí eu me formei em São Paulo e vim para Mogi para começar a trabalhar com ele. E engraçado que meu pai nunca convidou. A gente, assim, não teve isso. Mas a gente sempre teve uma situação assim de vamos começar de baixo, vamos tentar entender o processo, sem atropelar etapas, né? Então teve Sim. sempre papéis muito claros. É engraçado que esse é um ponto muito crucial para a governança. Então, se você quer governança dentro de uma empresa, papéis claros, não só da família, mas dos profissionais em volta, é um dos itens, um dos Sim, checklists é um ali, pré-requisito, é um né? pré-requisito. Então, o que eu entendo a gente sempre começou de baixo, a gente sempre teve esse amor e foi aprendendo aos poucos. Então, meu pai não convidou, a gente acabou Vocês que chegaram lá. hoje é uma situação bem diferente, porque se, por exemplo, existe alguém da família que quer entrar, existe uma regra clara para que isso acontecesse. Mas há 15 anos atrás não teve. Então a gente começou dessa forma, foi galgando mesmo, e hoje eu diria que a gente tem papéis muito claros dentro da organização e para todos, né? E todos têm ciência disso. E você comentou que a sua trajetória, você começou como estagiário no marketing e foi crescendo, então você nunca precisou impor o seu conhecimento, porque quando você foi assumindo posições mais altas, você já tinha o reconhecimento da equipe, dos É, profissionais que atuam ali, de que você estava preparada para aquele desafio em que você estava. exatamente. Eu lembro meu primeiro papel de liderança. Havia uma gerente administrativa financeira, e aí eu lembro do meu pai, e eu sempre ficava muito próximo aos gerentes, né? Em termos de aprendizado, eu fazia alguns relatórios para tentar entender todos os números, então eu fazia junto, como se eu estivesse prestando conta para o próprio gerente da administrativa. E aí eu lembro que o meu pai falou assim, eu acho que vai ter um movimento, né, de saída dessa profissional, e eu gostaria que você se preparasse. Só que vai acontecer, sei lá, em 6, 7 meses. Aí deu um mês, ele, boa sorte, é a sua vez. Então, A assim, hora chegou. é a sua hora, começou. Então, e aí eu assumi, e eu sempre tive muito respeito pelas pessoas que estão, inclusive, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, começou antes de mim, e assim, foi galgando, foi crescendo com a gente.
E a gente tem muito respeito em relação ao conhecimento que eles têm. Eu não tenho vergonha de perguntar: "Ai, como é que faz?". A gente sempre vai avançando com os conhecimentos de todo mundo. Então, eu acho que foi muito natural, assim, e deu muito certo a E princípio. vocês contaram com algum tipo de consultoria nesse processo, né, de sucessão que já está um pouco mais avançado? Você está falando do seu pai como presidente do conselho, você é diretora ali no dia a dia. Vocês tiveram apoio de alguma consultoria para ajudar vocês nisso? Sim, eu diria que a gente começou teve uma primeira vez, mas eu nem conto isso, que foi em 2010, que a gente teve umas consultorias, mas não funcionou muito bem, porque eu acho que a empresa não estava tão madura para esse processo. E aí, há 4 anos atrás, a gente contratou um consultor que nos ajudou nesse processo e hoje ele é o nosso conselheiro externo. Então, a gente tem um conselheiro consultivo dentro do nosso conselho e reuniões, de prestação de conta com os sócios. Hoje, o meu pai, ele tem um sócio, que é o meu tio. Ele é um sócio investidor, ele nem mora aqui. E a gente faz essa prestação de conta, essa transparência para eles dentro do conselho. O meu pai, ele atua no conselho, em paralelo, então todos os nossos números, o orçamento para o ano que vem, o planejamento estratégico que a gente vai apresentar para os próximos 5 anos, como é que vai ser a PCAL nos próximos 5 anos? Todo esse plano é aprovado dentro do conselho, junto com esse conselho consultivo. Uau, isso é um modelo que mostra realmente uma maturidade que não é, comum, né, no que a Sim. gente vê no mercado vidreiro. Muito interessante, bom de saber dos caminhos que vocês É, têm traçado. hoje, o meu papel como diretora executiva é o reporte direto ao conselho. Então, o meu reporte é o conselho, o conselho está o IA, o meu pai, o meu tio e esse conselheiro Esse consultivo terceiro. que traz, olha, o mercado trabalha dessa forma, por que que está acontecendo tal coisa? Então, assim, e ele também acompanha algumas lideranças aqui até para garantir que a gente está no caminho, enfim, e trazer esse reporte para o outro sócio que não está na operação. Porque existe essa situação, né? Sim. A decisão tem que sair de lá, todos os investimentos. Ah, vamos investir em novos maquinários. Onde é aprovado? Através do conselho, uma vez por ano. E a gente já sabe o que vai fazer. Como é que a gente vai jogar esse ano de 25, por exemplo? Então, é assim que a gente tem trabalhado, fazem 4 anos, eu diria, e é uma jornada. Então, não começou assim. Parece, quando eu falo para você, parece que, ai, foi assim. Não. Você tem que ver a primeira ata de reunião de conselho. Então, assim, é toda uma jornada, um crescimento, e Um vai fazendo. aprendizado mesmo, né. Exato. E nessa experiência desses 4 anos, o que que você acha que são os pontos críticos que merecem mais atenção num processo de sucessão e também dessa profissionalização da gestão? O primeiro ponto são os papéis claros. Então, assim, cargos e salários. Não é, eu não recebo um salário de filha, eu recebo um salário de diretora executiva. O meu irmão que está lá, ele não recebe um salário de filho do dono, ele recebe um salário de diretor comercial e vai desempenhar o papel de comercial. Então, são essas situações que fazem, a diferença. E os profissionais que estão na empresa, que inclusive eu tenho muito orgulho, deles, eu vejo que eles se sentem muito mais seguros porque eles veem isso com muita clareza. Os papéis deles na organização, a importância deles no cargos e salários. Então, a gente tem toda essa etapa. Então, eu diria, um dos primeiros passos é a papéis claros. O segundo é transparência nos números. Então, a gente tem auditoria há mais de 10 anos, a gente é auditado contabilmente por uma empresa terceira. Então, para a gente poder até dar, justificar os números que a gente está apresentando para o Sim. outro sócio. Então, isso tudo é auditado, o nosso estoque é auditado. Então, tem todo um processo que também aconteceu durante esses anos. Então, papéis claros, auditoria, que mais que eu posso dizer que foram. Essa rotina de prestação de conta é essencial, né? Porque às vezes a demanda que eu tenho do outro sócio, ai, qual que é a necessidade? Às vezes ele tem uma visão, então deixar as regras claras, como que vai ser? O meu tio tem 3 filhos.
será que ele vai entrar? Como é que vai ser? E se eles resolverem entrar, como que vai funcionar? Hoje eles moram fora do país, mas se eles voltarem para o Brasil, como é que vai ser a inserção deles no negócio? Como é que é a prestação de conta para esses sócios? Então, tudo isso é muito bem desenhado e claro, para que não haja dúvida, né? Porque Sim. a grande questão é quando a pessoa não tem clareza sobre todos esses processos, eu diria assim. E qual conselho que você acha que é o principal para empresas do setor que estejam caminhando para esse momento da sucessão? O que seria o seu principal conselho? É, eu acho que, assim, o pai tem que. Eu acho que eu já falei, eu fui muito abençoada, eu tive muita sorte do meu pai permitir que eu errasse, acertasse, né? Porque a gente não acerta toda vez, né? Sim, Da mesma forma que isso acontece. Então, e a gente fazer essa troca. Então, quem é o sucessor, é, fazer com que tenha respeito pelo passado, não fazer as coisas, o jeito que meu pai fazia tá errado, vou fazer tudo diferente. Ter muita paciência nessa jornada, porque não é fácil, né? Nem pro meu pai, nem para mim, né? sim. Então, os dois têm que se respeitar e entender que são momentos diferentes e fazer essa transição muito devagar. Então, acho que é entender os papéis, o que cada um vai responder, como é que vai funcionar o papel do outro que vai ser sucedido, e fazendo isso de uma forma muito clara e sem rompimentos, né? Porque eu acho que o que eu vejo é que a pessoa quer assumir, assim, me dá o bastão, né? E o meu pai fala que ele não me deu o bastão, né? Ele passou o bastão e estamos caminhando juntos com esse Sim. bastão. Eu tenho essa pessoa aqui sempre comigo. Miriam, você estava comentando aí sobre a estrutura de governança de vocês, conselho, apresentação de plano de investimentos para os próximos 5 anos. Como que foi o resultado da PKO em 24 e o que vocês estão enxergando para o ano de 25? Bom, 24 para a gente foi um ano, teve um comecinho bastante desafiador, mas a gente cresceu de 23 para 24. Então a gente vem já há alguns anos, acho que depois que a gente começou a se estabelecer bastante esse processo de governança, planejamento estratégico, de organização, e que acabou sendo um pouco mais que até esses últimos 4 anos, a gente já vem numa crescente, mesmo é, a gente tem algumas estratégias internas e tem dado muito certo, então a gente tem vindo crescendo. Em 25, a expectativa também é de crescimento comparado a 24. Temos os desafios, né, políticos e econômicos que são bastante claros, mas a gente sempre é muito otimista, a gente tem trabalhado muito com o nosso time, tem implementação, hoje a gente está implementando TOTUS, tem um investimento que a gente acabou de finalizar um investimento de uma Benkler, que é uma linha de Eu vi, já laminação. ia até perguntar É, sobre isso. então, assim, está iniciando e isso vai nos dar muita velocidade para alguns produtos especiais, que é o nosso, que é um dos focos. Faço muito o dia a dia, mas eu quero também trabalhar um pouco mais nos vídeos especiais. É, então, assim, tudo isso tem feito, são movimentos que a gente já vem planejando há um tempo, dessas implementações, de todas as coisas acontecendo, das pessoas que estão lá, de desenvolvimento das pessoas lá, que tem feito com que a gente continue com esse otimismo aí para 25, mas com muita atenção, conhecendo todo esse cenário político e econômico do Brasil. E vocês recentemente anunciaram, então, esse investimento de que você acabou de falar agora para ampliar a linha de laminação. Vocês estão fazendo isso num momento em que a gente tem visto um aumento significativo, né, nos últimos 2 anos, em 23 e 24, nas importações de vidro laminado. Como foi tomar essa decisão de fazer esse investimento? Bom, esse investimento vai muito para vidros especiais. Então, hoje a gente foca em vidros temperados laminados, multilaminados, temperado laminado com sempre glass, é, peças, vidros em peças com low E. Então, eu não olho muito para essas importações do laminado incolor, mas para dizer assim, quando a gente fecha uma obra, um projeto grande, né, uma grande incorporação, e tem muitos vidros incolores, às vezes, nesse projeto, acaba atrapalhando bastante, porque existe esse vidro que tem uma diferença de custo
muito significativa Sim. comparado ao nosso custo e que eu não consigo dizer qual que é a qualidade que está vindo desse vidro laminado, né? Porque hoje, na PKO, a gente tem até um laboratório onde a gente testa todos os vidros. Então, a cada lote de PVB, a gente testa cada etapa do processo dentro do nosso laboratório, de acordo com a norma. Então, isso eu consigo garantir. Eu sempre questiono os incorporadores para que eles avaliem, será que vocês estão colocando? Porque dá uma diferença razoável Sim, no sim. nosso orçamento. Mas será que eles estão colocando um vidro de qualidade realmente e que é de segurança? Porque eu não consigo dizer se todos esses vidros estão vindo com qualidade ou não, mas o que eu consigo garantir é que o nosso sim. Então, e é bem desproporcional o custo. Mas o foco da nossa linha Bentley é para vidros especiais. Então, vai um Foge pouco. um pouco dessa É, concorrência exato. E do esse é o importado. nosso grande objetivo, assim. Não dá para a gente ficar competindo com esse tipo de situação. Então, da mesma forma que não dá para competir com desvio de conduta financeira, fiscal, eu diria, não sei como é que falar, um jeito simpático de falar essa situação, mas Hum. também é difícil. Então, a gente busca sempre investir em trazer qualidade, serviços para o nosso cliente com esse foco. E o que é hoje o principal produto no portfólio da PKO? São, então, esses vidros especiais? É vidro laminado no geral. Então, no contexto, a gente tem vidro laminado incolor, os de controle solar, temperado laminado. Mas eu diria que assim, o meu portfólio é vidro laminado. Mas temos forno de tempera, temos um insulado também, que agrega bastante, e que hoje a gente tem visto uma demanda um pouco maior. Então, Esse é um produto que a gente tem o desafio de desenvolver no Brasil, né? Um nossa, produto que tem um super potencial, mas que, como mostram os dados do Panorama Abra-Vidro, a gente não tem um consumo nem de 1%, né? Do total de vidros é, processados, o insulado não representa nem 1%. É um desafio, né? é um desafio, eu olho assim, você vê fora do país, né? O quanto o insulado, ele não é questionado, né? Não é questionada a presença do insulado. E aqui no Brasil ainda, e ele faz todo sentido, porque a gente vê toda a diferença, né, de temperatura. Hoje está fazendo calor muito grande, a usabilidade do ar-condicionado. Então, assim, é necessário, seria um produto de muito desempenho, mas ainda é bastante pequeno esse mercado ainda. Em tempos em que o conforto térmico tem sido cada vez mais valorizado, né? Com esse Exato. calor intenso, essas mudanças climáticas todas, é um produto que a gente precisa conseguir levar para o mercado de uma maneira E eles melhor, né? conhecerem, né? Eu tenho olhado muito esse mercado e olhado quem são os parceiros que a gente consegue fazer para que encaixe o vidro insulado, né? Porque a gente depende também do nosso amigo de esquadria, né? Para que a esquadria tenha o tamanho necessário Sim, para o vidro insulado. sim. Tem que Então, casar esse movimento é, aí, né? é um movimento, mas a gente está trabalhando para isso também. Então, sempre o nosso marketing tem tanto para especificação, né, que a gente tem um time de especificação, arquitetos, engenheiros dentro da PECAL para ajudar na especificação desses vidros especiais, quanto o nosso marketing mesmo para divulgar, ensinar o nosso consumidor como é que usa, por que que usa, qual que é o grande diferencial. Então, a gente tem feito sempre esse trabalho de educação também para o mercado, que eu acho que é a nossa parte que a gente está fazendo também. Sim, você estava falando aí do trabalho da equipe da PKO na especificação, no marketing e tal. Eu queria falar um pouquinho de mão de obra. Mão de obra tem sido um desafio para a indústria, e a gente não está falando só da indústria vidreira, né? A gente está falando da indústria como um todo, tanto do ponto de vista de qualificação de mão de obra, quanto do ponto de vista de disponibilidade de profissionais mesmo, querendo Sim. trabalhar. Tem uma questão geracional, tem muitos desafios aí. Como que vocês têm visto isso? Vocês também têm encontrado dificuldades nesse tema? É um desafio, acho que geral mesmo. A gente tem muita dificuldade. O que a gente tem enfrentado é mostrar com clareza a empresa com quem eles estão entrando. Então, é uma empresa que, que tem um treinamento. Eu estava até explicando para algumas pessoas o quanto a gente tem um time que desenvolve a carreira deles. Então, a gente tem cada vez mais se aprofundado no RH, eu diria, em trazer benefícios para que a gente
mude um pouco esse cenário para que as pessoas queiram vir trabalhar com a gente. Mas o desafio continua ainda bastante intenso, assim. Quantos funcionários vocês têm hoje na PKO? Hoje estamos com por volta de 305 funcionários. Uau, É bastante bastante, gente. bastante gente. Em 2023, vocês passaram por um reposicionamento de mercado, com uma revitalização da logomarca e tal. Como que isso se deu? Você falou, né, que o marketing é um pouco sua paixão, Uhum. então imagino que tem um pouquinho do seu dedo aí. Por que vocês resolveram fazer esse movimento? Bom, a PKO fez 25 anos, né? Então acho que foi um marco pra gente, então a gente queria reposicionar. O logo nosso, na época, que era a palmeira com aquela gotinha, ele representava a PKO antiga, né? Que tinha aquele óleo de dendê, a palmeira, enfim. E pra gente não fazia muito sentido, porque a gente é uma empresa do vidro. Então eu queria mostrar muito o que a PKO faz mesmo, nos posicionar. Eu acho que para o mercado de vidro, muitos já nos conhecem, mas para a construção civil, nos posicionar realmente como uma empresa de vidros. Então, foi muito esse movimento. A gente não deixou, se você olhar o nosso logo, ele tem uma palmeira, mas em formato de vidro. Então, assim, Mais foi. estilizada, né? Exato, foi feito um trabalho excelente pelo nosso time. E e aí eu acho que era muito mais desse posicionamento e mostrar que somos do vidro, que esse é o nosso métier, assim. Bacana. Qual que é hoje o principal público da PKO, né? Quais os principais clientes e em que tipos de produtos vocês canalizam mais energia? Olha, a gente atende, eu acho que a grande vantagem da PKO é que a gente acaba andando em alguns cenários, né? Então atendemos bastante indústrias de esquadrias, construtoras direto, vidraceiros, boutiques, eu diria, né? Porque é muito voltado para alguns vidros especiais, vidros laminados, ou temperalaminado, às vezes visor de piscina. Eh, e a gente ainda atua em distribuir chapas de vidro laminado. Então, tudo dentro do laminado, a gente ainda faz esse trabalho. Às vezes, o cliente quer um laminado especial com PVB especial, que seja acústico, colorido, enfim, solar. Então, tem todas essas gamas que a gente consegue fazer internamente, garantindo essa qualidade que a gente tem para todos esses processadores também, ou às vezes que não tem linha, enfim, tem várias frentes que a gente acaba atuando. Vocês ainda têm atuação com o vidro ali, o vidro de maternidade, o Smart Glass, A o gente plumbífero? A gente também tem essas linhas, que é o Privacy Glass, que a gente chama. Isso. Inclusive, estamos com alguns projetos de hotéis, então ainda temos esse vidro, que faz parte do vidro laminado, né? Então Sim. tá dentro disso. E a gente traz o plambífero, que é o vidro da Corning, que ele é para proteção radiológica, e ele é o único vidro que realmente protege da radiação. Então, e a gente traz ele da França e a gente é o único distribuidor exclusivo aqui para o Brasil. Miriam, você falou aí de um portfólio bastante amplo e você tem uma gama de produtos de alto valor agregado, né? Como que é esse trabalho de diversificação da produção e de que maneira isso tem contribuído para os resultados da empresa? A gente sempre pensa no cliente, né? O nosso foco é o cliente. Então, a gente sempre olha e vê o que o cliente vai precisar em termos de vidro. E aí, eu acho que vem daí a nossa diversificação. Então, o Privacy Glass, o plambífero, o vidro com persiana, ele atende muito vidros para hospitalares. Então, quando a gente olha toda a parte de construção civil, eu acho que eu diria que eu só não faço pintura de vidro, serigrafia e curvo. E que está aí dentro dos nossos planos para que a gente cada vez mais invista para que o cliente, em termos de vidro, seja muito bem atendido. Então, esse é o nosso grande foco, atender o cliente dentro Em das todas as diversidades. necessidades que ele tiver. Exato. E eu acho que quando você atende bem o cliente, você acaba tendo eh, um resultado positivo. Esse é o nosso entendimento. Miriam, e quais são as principais tendências que você tem observado hoje no mercado de vidro? Você falou que vocês estão de olho sempre na necessidade do cliente. O que que o cliente tem demandado para a PKO? Olha, eu tenho visto uma tendência, e que eu espero que continue cada vez mais, é uma melhora nos visos residenciais, principalmente de empreendimentos de alto padrão.
Então, eles têm buscado vidros de conforto térmico, acústico para grandes cidades. E eu acho que se essa tendência continuar, e eu espero que sim, e a gente conseguir oferecer cada vez mais produtos de alto valor agregado para eles, vai ser um benefício mútuo, né? Tanto para eles, né, que conseguem economizar em ar-condicionado, na utilização, quanto para a gente, para que a gente consiga colocar produtos de qualidade para esses empreendimentos. Muito bom, tomara mesmo. É, Miriam, a gente está caminhando aqui para o final do programa e aí eu vou te fazer uma perguntinha que é mais filosófica. Como que você imagina o futuro do vidro? nossa, é bastante. Eu acho assim que o vidro ele é um produto eterno, né? É um produto que você vê que passa gerações, anos, né? Desde que foi criado, é um produto que traz amplitude, que as pessoas, que cada vez mais eles querem essa utilização. Então, eu sou apaixonada, eu só acho que é difícil até dizer, mas eu acredito que se a gente conseguir trabalhar com muita educação, para o mercado brasileiro do vidro, existe um grande potencial. Esse é o que eu acredito. Muito bom. E qual conselho você dá para as mulheres que estão começando no setor de vidros? Eu diria assim, não desista, né? E se tiver qualquer tipo de situação, podem me escrever que eu posso te dar um apoio, enfim. Mas é buscar entender o mercado, se posicionar. Eu acho que são poucos, né, os que não respeitam hoje em dia, mas se houver, é muito a pessoa e não ela, né, o que a pessoa está fazendo. E eu quero acreditar que isso já é coisa do passado, porque realmente não tem mais sentido uma empresa hoje que se tem esse tipo de comportamento, que tem essa diferença entre homens e mulheres, eu acho que não tem muito sucesso, não. Não é contemporâneo, né, Não, gente? Não dá não tá mais. mais. E qual que é o seu conselho para as novas gerações que estão assumindo responsabilidades nas empresas familiares? Eu acho que o que deu certo pra mim foi pensar que você não está lá como filho do dono. Esquecer essa palavra. Pensar em ser um profissional. Então, se você trabalhasse numa outra empresa que não fosse a do seu pai, ou enfim, do seu tio, ou da Sim, da sua família, família. como que você agiria? O que você precisaria entregar? Como que, como que você faria para crescer, independente se é a empresa da família ou não? E eu acho que esse é o segredo, porque aí você vai buscar se desenvolver, vai buscar se relacionar e se desenvolver como profissional mesmo. Esse eu acho que é o grande foco. E agora, o seu recado final para quem acompanhou a gente nessa entrevista. Bom, eu diria assim que eu sou uma apaixonada, né, nesse processo de governança, da transparência. Então, eu diria que se as pessoas acham que esse tema é importante, eu diria que é uma jornada. Então, persistir, não desistir, sempre honrar e respeitar as gerações anteriores. Eh, eu acho que é super importante. Eles trouxeram a gente até aqui. Então, agradecer mesmo e dar continuidade, trazendo as suas inovações, com muito respeito às gerações que passaram. Então, acho que eu diria isso, que é uma jornada, que nada é muito rápido, mas que é importante essa transparência deles dentro da empresa, né, da atuação deles como empresa, mas que é essencial para que a empresa dure muitos anos. Muito bom. Miriam, aí eu não posso encerrar sem fazer uma pergunta que eu acho super valiosa de ser respondida aqui por você. A gente está no período de coleta de respostas para o Panorama Abra Vidro. Você falou aqui da importância da gestão profissional, de números e tal, e a gente sabe da importância do Panorama Abra Vidro como referência de resultados do mercado vidreiro. Isso funciona para a usina de base, isso funciona para o processador, que pode comparar a performance da sua empresa com a média do Uhum, mercado, enxergar oportunidades, funciona para quem está no elo seguinte da uhum, cadeia, funciona para todo mundo. A PKO uhum. historicamente participa, contribui, todo ano responde o Sim. panorama, participa também do nosso termômetro. Você pode deixar uma mensagem para a turma sobre a importância do panorama como um produto do mercado vidreiro? Inclusive, gostaria de parabenizar essa frente que eu acompanho mesmo. Eu acho essencial
o mercado precisa de números, né? A gente precisa entender qual que é a direção, como é que a gente está atuando no mercado. O nosso time utiliza essa informação até para se comparar, olha, o que que a gente precisa fazer, onde a gente precisa atuar, como que o mercado está indo. É, e eu diria que ela é essencial. Parabenizo vocês novamente. E eu acho que é super importante a gente ter essas informações cada vez mais claras do mercado, que ajuda a todos. É um benefício para É a um cadeia benefício toda, né? mútuo, né? Eu acho que faz muito sentido. Isso mesmo. Miriam, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Acho que o nosso bate-papo foi ótimo. Tem muita informação bacana que você trouxe aqui sobre, né, perfil, essa questão de gestão, de modelos, de sucessão. Acho que foi um bate-papo muito rico. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente o convite, a Abra Vidro, que faz um trabalho muito bom não só no panorama, no termômetro, que para a gente também é excelente, mas divulgação do mercado, em aproximação. Então, das normas, o trabalho com as normas com a Cléria é maravilhoso. Então, parabéns pela Abra Vidro. E eu agradeço esse convite, foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês aí. Muito obrigada. Tá E bom. nós chegamos agora ao fim dessa edição. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida. Assim você vai sempre receber os nossos conteúdos. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima!